Um dos benefícios, um dos principais benefícios do ozônio no nosso organismo é que ele estimula enzimas antioxidantes, tá? Que vão equilibrar o estresse oxidativo. Então, ó, o ozônio ele é um agente oxidante, mas depois ele entra no nosso organismo, ele é oxidante por 10 minutos, tá? Depois disso, ele vai estimular enzimas antioxidantes. Então, esse é o lado bom da coisa, tá? Porque ele vai estimular essas enzimas antioxidantes que vão equilibrar o estresse oxidativo. Então, para quem não sabe o que é o estresse oxidativo, é quando o nosso corpo ele tem um desnível entre radicais livres e antioxidantes, tá? Então você tem um excesso de radicais livres. Radicais livres é ruim para o nosso organismo? Não, mas em excesso, sim, tá? Então é preciso, para ter homeostase, é preciso que tenha um equilíbrio desses radicais livres, tá? E o ozônio ele faz isso. Ele estimula enzimas antioxidantes que vão reagir com esses radicais livres, fazendo esse equilíbrio, tá? Gente, toda doença é causada por um estresse oxidativo. Toda. Não existe doença sem estresse oxidativo, tá? Então, vamos lá. O ozônio, então, quando ele estimula, né, essas enzimas antioxidantes, elas vão reagir, tá? E dessas reações vai ocorrer o acúmulo de uma coenzima chamada NADH2, NADH2, que a gente chama, tá? Então, olha só, vocês estão vendo que tudo é uma cascata, tá? Então, o ozônio foi lá, se juntou com uma substância, formou outra. Aí, dessa substância, se juntou com outra, formou outra. Vocês estão entendendo isso, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O ozônio estimulando essas enzimas antioxidantes e nas reações metabólicas dessas enzimas antioxidantes vai ocorrer o acúmulo de uma substância, né, de uma coenzima chamada NADH2, tá? O que é essa NADH2? Ela é responsável o quê? Pela energia celular, tá? Então, NADH2 vai produzir energia para a célula. Por isso que o ozônio deixa a pessoa enérgica. Por isso que a gente usa ozônio, a gente tem resultados excelentes com ozonoterapia em atletas. Por quê? Porque dá energia, tá? Porque formou lá, ó, aquelas enzimas reagiram e formaram NADH2 que produz energia para a célula, tá? E aí, quando as nossas células elas têm energia, elas vão estimular as mitocôndrias a consumirem mais glicose para gerar energia celular, tá? Então, ela vai metabolizar a glicose que está alta no organismo. Então, olha só que coisa boa. Além de fornecer energia, vai metabolizar a glicose que está em excesso no nosso corpo. Isso ajuda em quê, fisioterapeuta? Pacientes com diabetes, né? Então, olha que cascata de reações que vão ajudando, né, o nosso paciente aí com disfunções que você não consegue tratar. Você consegue tratar um paciente com diabetes com a fisioterapia? Não. Então, olha só que coisa incrível que o ozônio faz, tá? Então, vamos lá. E aí, quando essas células, elas têm energia, elas conseguem desempenhar o papel delas direito, tá? Porque a célula, quando ela não tem energia, ela não consegue fazer nada, não faz nada direito. Então, pensa você, por exemplo, né? Quando você tá com uma gripe, alguma coisa, o que acontece com o seu corpo? Você não fica cansado? Você não se sente fadigado? Sem energia para nada? Né? A célula é a mesma coisa. Quando ela não tem energia, né, a mitocôndria não está produzindo energia lá para ela, ela fica cansada. Ela fala assim: eu não vou fazer aquilo lá, não. Não vou combater aquela inflamação, não. Estou cansada, não tenho energia para isso. E aí, o que acontece no seu tratamento fisioterápico?
Aí você vai lá tratar o paciente, faz tudo que você tem que fazer. Faz ultrassom, faz laser, faz sei lá o que você vai fazer ali. E você não tem resposta do seu tratamento. A resposta é lenta. Por que a resposta é lenta? Porque a célula não tem oxigênio, não tem energia, ela está cansada, ela não vai te dar uma resposta rápida ao estímulo que você está dando para ela. Tá? Então não é que você é um péssimo fisioterapeuta que não consegue resolver a dor de ninguém. O problema está no organismo do seu paciente, nas células que não estão gerando energia. E é isso que eu quero falar com vocês. É disso que eu estou falando, que a fisioterapia convencional não trata, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quando as células elas têm energia, elas vão desempenhar o papel delas, correto? E aí o que elas vão fazer? Elas conseguem fazer o equilíbrio do pH sanguíneo, né? Porque quando a gente tem um pH ácido no nosso corpo, esse sangue é pobre em oxigênio. Gente, é pobre em oxigênio. Quando a gente tem um pH ácido no nosso corpo, a gente desenvolve diversas doenças, tá? Doenças reumáticas, doenças artríticas, osteoporose. Por que osteoporose? Porque o seu organismo ele vai tentar recuperar minerais ali que ele não está conseguindo, porque o pH está ácido. Entendeu? Então aí vai gerar o quê? Osteoporose, hipertensão, diabetes, fadiga, tá? Quando a gente tem um pH ácido, também causa esses sintomas de fadiga, de insônia, enxaquecas, inclusive o câncer. Então, a gente tem que avaliar bem o paciente, né? Com esses sintomas, porque esses sintomas de fadiga, insônia, são sintomas de diversas patologias. E eu vou depois te ensinar como é que você vai descobrir de onde vem a origem do problema do seu paciente, tá? Então, o nosso corpo ele precisa ter um equilíbrio de pH, porque quando ele está ácido, ele gera diversas disfunções, tá? Então, as células com energia, gente, elas conseguem fazer lipólise. Então, pacientes que querem emagrecer, o que é a lipólise? É a quebra da molécula de gordura. Então, se as células dessa pessoa não tiver energia, não vai fazer lipólise, tá? Por isso que às vezes tem paciente que fala assim: ah, eu faço dieta, já fiz várias dietas, eu faço atividade física e blá blá blá, faço de tudo, e eu não consigo emagrecer. Por que que não consegue emagrecer? Por conta disso, porque as células não têm energia para fazer lipólise. Então, você, fisioterapeuta, você pode ajudar esse paciente nesse processo de emagrecimento, mesmo que você não seja um profissional da área da estética, né? Você pega, às vezes, paciente com obesidade. Você pode ser contribuição. Você vai falar que, eu não posso te ajudar porque você está obeso, você tem que procurar um nutricionista para emagrecer. Não, você com a ozonoterapia, você consegue ajudar esse paciente, você vai orientar ele a procurar um nutricionista, vai fazer uma atividade física, né? Mas como que ele vai ter os resultados mais eficientes? Como que ele vai conseguir emagrecer? Porque chega uma hora que ele desanima, ele não tem resultado. Estou fazendo dieta, estou malhando e não emagreci nada. Por quê? O que está acontecendo no organismo? Tá? É isso. E você pode ser muita contribuição nesse processo. Gente, esses são exemplos, tá? Alguns exemplos que eu estou dando para vocês entenderem que o corpo ele funciona numa cascata de eventos. Vocês estão percebendo? É uma cascata. Então, às vezes, um probleminha que o paciente tem, tá? Reverbera num todo. Então, o paciente chega lá com dor no ombro, isso reverbera no corpo inteiro do paciente. Porque se ele está com uma inflamação no ombro, ele tem um estresse oxidativo ocorrendo no corpo dele. Ele tem um processo inflamatório ocorrendo no corpo dele. Então, não adianta você tratar essa paciente em pedaços. Ele vai chegar lá e você só tratar o ombro dele. Não adianta, tá? Fazer isso. Então,
Isso é coisa de fisioterapeuta fracassado, gente. Fisioterapeuta sem resultado. O fisioterapeuta sem resultado é aquele que olha, ele trata o diagnóstico do paciente. O médico falou que ele tem uma bursite de ombro. Então, eu vou tratar o quê? A bursite de ombro. E ele, ele esquece o resto. Ele esquece que o paciente é um conjunto. Ele esquece da cascata que está ocorrendo no organismo desse paciente, tá? E é por isso que eu estou mostrando para você como que o ozônio, gente, ele trata mais de 236 disfunções. Vocês conseguem entender? Por que que eu tenho resultados com ozônio? Por que que eu consigo tratar disfunções que a fisioterapia convencional não trata com ozônio? Você pode aumentar o seu leque de pacientes. Você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente, você vai potencializar os seus resultados. Porque você está lá fazendo tudo que você sabe fazer e o paciente não melhora. Aí a gente fala assim: olha, físio não é milagre. A físio é um processo demorado. Não é um processo demorado. Quando você sabe tratar o seu paciente, lá da causa raiz do problema, você consegue ter resultados rápidos, resultados evolutivos. O paciente da ozonoterapia é um paciente que ele faz as aplicações, ele vai vendo melhor a cada sessão. Eu sei que você, fisioterapeuta, deve passar por isso, né? O paciente vai lá, ele faz uma sessão com você, na hora ele sai super bem, ele melhora. Dá 2 dias, ele te liga: doutora, a dor voltou, eu não melhorei, eu tô igual, talvez até pior. Por quê? Porque você não trata o sistema desse paciente, tá? Então, comecem a focar nisso. Quando você vê o seu paciente como um todo, você vai conseguir alcançar resultados mais rápidos e mais eficientes, tá? Então, além de tudo que eu falei, gente, o ozônio também, ele atua como um anti-inflamatório. Então, não necessariamente, tá? Se você é um profissional que está começando agora na área, você não precisa investir em milhões de equipamentos para tratar um paciente. Eu consigo fazer tudo isso com um aparelho de ozônio, tá? Com um aparelho, um equipamento. Eu não tenho vários equipamentos na minha clínica, eu não trabalho com vários equipamentos, tá? Eu tenho um equipamento, que é o ozônio, e tenho um equipamento de laser terapia que eu gosto de associar. Depois, uma próxima oportunidade, eu vou contar para vocês sobre a associação de equipamentos da fisioterapia com ozônio, tá? Mas, então vamos lá. O ozônio, ele atua como anti-inflamatório. Por quê? Porque além de equilibrar o pH do organismo do meu paciente, ele vai oxidar compostos com ligações duplas. Quem são esses compostos com ligações duplas, né? É o ácido araquidônico e os derivados dos ácidos araquidônicos, que são as substâncias inflamatórias, tá bom? O ozônio também funciona como analgésico. Por que analgésico? Porque além de normalizar o sistema antioxidante que eu contei para vocês, ele vai oxidar as albuminas. E aí, dessa oxidação das albuminas, são formados os algopéptidos. O que são os algopéptidos, né? Eles vão agir nas terminações nervosas dos tecidos danificados. E eles que vão determinar a intensidade da resposta à dor. Então, vocês estão vendo que é tudo uma cascata. O nosso organismo são reações químicas o tempo todo. O nosso corpo vai sofrendo reações químicas. Então, é em cima disso que a gente precisa trabalhar, tá? O ozônio também funciona como antimicrobiano, antifúngico, antiviral. Por quê? Né? Por que o ozônio é bom para micose? Por que é bom para bactérias, combater doenças bacterianas, o Covid, né? Vírus, a gente trata também resultados excelentes com ozonoterapia. Por quê? O ozônio ele vai oxidar a membrana desses micro-organismos, tá? Então, quando uma célula a gente se estressa por ataque desses micro-organismos, né? De fungos, vírus, bactérias. Então, quando esses vírus, bactérias, eles atacam essa célula, elas vão diminuir o nível de energia delas,
tá? E aí, elas diminuem o nível de energia pela fuga de elétrons, tá? Então, quando esses micro-organismos atacam a célula, começa a fugir elétrons e elas diminuem a atividade delas, tá? Essas células com vírus, bactérias, células doentes, né? Elas carregam uma carga elétrica negativa que atrai o ozônio. Então, por isso que o ozônio consegue ir lá atuar diretamente nessa bactéria, nesse vírus, porque elas têm carga elétrica negativa. O ozônio, ele tem atração por cargas elétricas negativas, tá? Então, tudo que é célula doente no nosso organismo, elas têm uma carga elétrica negativa, tá bom? E aí, esses vírus e bactérias, eles possuem uma camada lipídica sensível à oxidação, ali na membrana, tá? É sensível à oxidação. Então, quando a gente coloca o ozônio em alta concentração nesse organismo, a gente consegue criar microfuros ali nessa parede celular e aí vai se romper, tá? Por isso que o ozônio também é eficiente para matar vírus, bactérias, inclusive o ozônio, ele era muito utilizado, né, lá na Guerra Mundial para tratar os soldados, né, que tinham feridas, porque feridas, gente, é infecção, né? Então o ozônio começou sendo utilizado dessa forma e hoje ele é utilizado aí de forma terapêutica, tá? Então, vocês estão entendendo por que é possível tratar diversas disfunções do seu paciente com ozonoterapia? Eu estou conseguindo passar isso para vocês? Maravilha. Então, ó, vocês vão ver também em outras aulas, né? E no meu curso, já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Vocês vão ver, para quem, se você já trabalha com ozonoterapia e não está tendo resultados, eu vou te dizer por quê, tá? Agora vem a hora aqui de dar o spoiler. Para você que não trabalha ainda com ozonoterapia, também já grava essa dica, tá? Que vai ser muito importante no seu processo. Então vamos lá. Eu disse para vocês que o ozônio, ele age a nível mitocondrial, certo? Ele estimula as mitocôndrias, né, a produzirem energia. Quando eu falo, gente, de mitocôndrias, elas dependem de vitaminas e minerais, tá? Elas dependem de cofatores. São o quê? Zinco, selênio, magnésio, tá? São as vitaminas e minerais. O ozônio, ele estimula enzimas antioxidantes, certo? Falei isso para vocês. Porém, algumas enzimas, elas são, por exemplo, zinco dependentes, selênio dependentes. Então, elas dependem de alguns minerais, tá? De zinco, de selênio, de cobre, enfim. Então, o que eu quero dizer para você? Se você fizer uma suplementação adequada no seu paciente, você vai ter resultados. Porque ozonoterapia não é só encher seringa com gás, tá? O seu tratamento com ozônio, ele não vai ter o resultado desejado se você não fizer uma suplementação adequada. Porque essas enzimas, essas mitocôndrias, para elas fazerem todo esse papel que eu falei para vocês aí no começo da aula, elas precisam de alguns minerais, de algumas vitaminas, né? De algumas substâncias. E se o seu paciente ele está num estresse oxidativo, imagina, ele não tem essa quantidade, né, de minerais, de vitaminas. Você precisa fazer essa reposição no seu paciente, tá? Isso é muito importante para o ozônio fazer o efeito dele. Senão, de nada vai adiantar ele fazer ozônio, porque não está ocorrendo essas reações químicas que a gente está falando, tá? Porque não tem lá os cofatores de minerais e vitaminas. Então, você precisa fazer essa suplementação, tá? Você precisa fazer uma anamnese bem feita no seu paciente, onde você consiga identificar onde é que está o problema dele, tá?
O que está acontecendo no organismo dele? É baixa do quê? Né? Então, assim, vocês vão ver no decorrer das aulas, tá? Quanta coisa que está envolvida aí com a ozonoterapia, e são essas pequenas dicas que fazem total diferença. E eu vou ajudar vocês, tá? Eu vou dar um curso de ozonoterapia completo, onde vocês vão aprender a suplementar esse paciente, vocês vão aprender sobre terreno biológico, desbiose, tá? Então não é só encher seringa com ar, é só ir lá fazer, vou fazer um curso de ozônio e vou sair aplicando, vou encher a seringa lá e sair aplicando para melhorar a dor. Não, senão você vai ser um profissional frustrado também na área da ozonoterapia. Você precisa entender algumas coisas, tá? Que eu vou passar para vocês durante toda a nossa jornada. E já dei um spoiler aqui da suplementação, que vai fazer total diferença. Então, você aí que trabalha com estética, você que trabalha com dores, né? Não está tendo resultado, então começa a se ligar nessas dicas que eu tô te dando, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dê um like. Gente, dê um like, deixe seu comentário, sua dúvida, eu vou responder, tá? Porque eu quero fazer você, profissional, ser um profissional de sucesso, que você tenha resultados nos seus tratamentos, que você consiga levar qualidade de vida para o seu paciente. Né? Com ozonoterapia, você vai conseguir isso, eu acabei de explicar. Você conseguiu entender por que a ozonoterapia é tão bom e trata diversas patologias? Então, a partir de agora, depois desse vídeo, você é um novo fisioterapeuta. Você vai começar a olhar para o seu paciente como um todo. Imagina toda essa cascata que eu te falei acontecendo ali naquele organismo, tá? E não adianta você tratar só o membro dele que está afetado. Você tem que tratar o conjunto para você ser um profissional diferenciado, tá? Combinado? Então, a partir de agora, mudou a sua cabeça, você vai mudar seu tratamento. Então, ó, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você ainda não me segue nas redes, comece a me seguir. Eu vou postar conteúdos aqui todos os dias para vocês, dando dicas, tá bom? Se você tiver dúvida também, pode deixar aqui, eu vou responder, tá? Então, vamos compartilhar também, né? Esse vídeo, se você gostou, porque tudo que é bom a gente compartilha, não é mesmo? Então, se você tiver amigos fisioterapeutas que estão passando por essa situação sem resultados, né? Que não conseguem tratar aí as disfunções do paciente, compartilha, gente. Vamos compartilhar esse conhecimento e transformar vidas, né? Transformar a vida do paciente e a vida do profissional. Combinado? Então, um beijo, te espero numa próxima aula.